Ótimo dia, povo de Deus. Hoje, nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, do autor Rick Renner, 31 de janeiro. Tema: Liberto da tirania e da crueldade do pecado. Texto base: Romanos 6,17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Você gostaria de avaliar mais plenamente como a graça de Deus o transformou? Por que não reservar um tempo hoje para relembrar qual era seu estado espiritual antes que a graça de Deus tocasse sua vida? Ao fazer isso, creio que você perceberá que antes de Jesus Cristo entrar no seu coração, sua vida estava condenada ao fracasso. Na verdade, ela era tão pouco promissora que Romanos 6,17 diz que você era, na verdade, um servo do pecado. Quando Paulo escreve que anteriormente éramos servos do pecado, ele usa a palavra grega doulos, uma das expressões mais desprezíveis para um escravo no grego antigo. Ela descrevia um servo que estava tão plenamente preso à escravidão que não tinha destino próprio. Em vez disso, ele era perpetuamente obrigado a fazer a vontade do seu proprietário, realizar os caprichos, os impulsos, as loucuras, os ímpetos e os desejos do seu senhor pelo resto da vida. Em outras palavras, doulos retrata alguém cuja própria existência é realizar as ordens do seu senhor. Ou como o estudioso explicou, a palavra retrata alguém cuja vontade é completamente absorvida pela vontade de outrem. Essa é a palavra que Paulo usa para descrever nosso cativeiro de pecado antes de Jesus entrar em nossa vida. Paulo está dizendo que antes da nossa experiência de salvação, estávamos completamente consumidos, absorvidos, devorados e envolvidos pela vontade de Satanás. Podíamos pensar que estávamos no comando de nossa vida. Podíamos supor que nós é que estávamos tomando as decisões. Mas, na verdade, você e eu estávamos sob as garras do pecado e essa natureza pecaminosa estava controlando nossa vida e nosso destino. Éramos como cativos vendidos à depravação da escravidão. Como escravos do pecado, nosso destino estava sendo dominado por um espírito diabólico invisível que queria nos destruir. Por causa da palavra doulos em Romanos 6,17, uma parte desse versículo poderia ser interpretada como: no passado, vocês eram escravos desprezíveis do pecado, inteiramente vendidos ao pecado, e vocês não tinham autoridade sobre sua vida, seu futuro e seus desejos. Naquela época, toda a sua existência na terra girava ao redor da realização dos caprichos, dos impulsos, das loucuras, das compulsões e dos desejos do seu senhor, o pecado. Nossa antiga escravidão a Satanás estava tão profundamente arraigada na nossa natureza que nos tornamos inseparáveis da natureza pecaminosa que constantemente operava em nós e nos controlava. Na verdade, essa presença demoníaca que impregnava nossa vida era tão absoluta e suprema que Paulo a descreveu deste modo em Efésios 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em grego, a palavra opera é a palavra enérgio. A palavra enérgio denota uma força que enche de energia. Na verdade, é dela que tiramos a palavra energia. Ao escolher essa palavra, o Espírito Santo está retratando de maneira vívida o quanto nosso estado espiritual era miserável antes de você e eu nascermos de novo. Isto significa claramente que antes da nossa experiência de salvação, o que nos dava energia era o Espírito que opera em todos os filhos da desobediência.
O próprio diabo costumava ter autorização para realizar sua vontade destrutiva em nossa vida, por sermos seus escravos. Ele podia fazer tudo o que quisesse conosco. Mas quando Jesus entrou em nossa vida, fomos emancipados imediatamente, totalmente libertos. Por isso, não somos mais servos do pecado. Agora somos servos do Deus Todo-Poderoso. Os espíritos malignos que um dia extorquiam cada centímetro do seu ser e exigiam sua servidão integral não têm mais autorização para controlar você ou para ditar seu destino. Agora, Jesus é seu Senhor. Agora é o Espírito de Deus que opera em você e sobrenaturalmente o enche de energia para realizar a vontade de Deus na sua vida. Você tem um novo Senhor e o nome dele é Jesus. Você tem uma nova fonte de energia dentro de você, o poder do Espírito Santo. Recuse-se a permitir que o pecado continue fazendo a vontade dele na sua vida. Sim, você foi um servo do pecado no passado, mas agora é um servo de Jesus Cristo. Portanto, diga ao diabo para ir embora e para levar as tentações dele para outro lugar. É hora de se render ao Espírito Santo para que ele possa liberar seu divino poder dentro de você poderosamente e lhe dar energia que você necessita para viver uma vida de obediência a Deus. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por entrar na minha vida e por quebrar o poder do pecado que me mantinha cativo. Lembro-me da sensação de que tudo era em vão, enquanto tentava mudar a mim mesmo, mas não conseguia. Mas quando tu entrastes na minha vida, tudo mudou. Eu te louvo por me amar, tanto a ponto de deixar o céu e descer para um mundo cheio de pecado e depravação. Tu fizestes isso por mim. Eu te agradeço muito. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou livre por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O derramamento do seu sangue pagou o resgate por mim. O domínio que Satanás tinha sobre mim foi quebrado. E estou livre e liberto. Agora o poder divino de Deus opera poderosamente em mim. E tenho autoridade sobre o inimigo que me controlava. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quais eram alguns dos impulsos e desejos pecaminosos dos quais você foi liberto quando Jesus entrou na sua vida? 2. Você continua a andar na libertação do pecado que Jesus Cristo lhe concedeu? 3. Por que não separar um tempo agora mesmo, a fim de pedir ao Espírito Santo para liberar o poder divino dele no seu interior, para que você possa andar em maior obediência à vontade de Deus? Sejam abençoados na prática da palavra.